Que grande manhã aquela manhã foi. Amém? Amém? Pensa bem, toda a esperança de um grande mover de salvação do Messias, libertar as pessoas oprimidas e tudo mais, tudo foi frustrado pela pressão daqueles 7 dias da crucificação, tudo foi por água abaixo. E aí quando eles vão ao túmulo, né, eles veem, né, começam a ver que Cristo vive, né? E é o que diz, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida no sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus. Elas ainda, apesar de Jesus ter dito que iria ressuscitar, elas ainda não estavam, o tico e o teco não estavam conectando. É impressionante como o homem natural, a lógica natural, nos impede de ver Deus se movendo. Jesus tinha dito, depois da minha ressuscitação, eu vou adiante de vós para Galiléia, ele já tinha dito isso. Mas parece que não tinha entrado nelas. A gente ainda tem essa dificuldade, a gente quer ver as coisas primeiro. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? E você sabe que isso é uma tendência que nós temos. Nós temos uma tendência de nos movermos naquilo que a gente controla. Amém. Eu quero ver para mim crer, porque no momento que eu estou vendo, aí eu posso decidir, eu tenho controle. Eu quero tocar, eu quero enxergar, me prova que tu me ama, Deus, me faz tudo isso, porque eu quero poder tocar nessa realidade natural, para poder crer em algo espiritual. E a realidade que nós vamos, a primeira palavra quase que você recebe, e o anjo anuncia quando aquelas mulheres vão, onde é que você vai para alguém que morre? Você vai ao túmulo. Amém. É lógico, e aí o que acontece? Aquelas mulheres, o que nós fizemos de errado? Alguém morreu, nós vemos no túmulo. Mas não é que você fez errado, você está operando no natural, com coisas sobrenaturais. Você não busca Jesus no túmulo, alguém que vive e vive eternamente, amém? Você não busca Ele aqui, esse não é o lugar. Então, não só é uma mensagem é uma alegria, né? Uma orientação, um anúncio de que Jesus vive, mas é uma instrução para cada um de nós, que nós temos essa tendência de procurar onde, no natural, na lógica humana, não, é isso aqui, só pode dar isso aqui, porque A aconteceu, B aconteceu, C, só pode dar isso aqui, só pode isso, e nós vamos sempre no lugar errado. Nós somos treinados a operar no mundo natural e na lógica humana. Então eles foram, amém, desafiados. Cristo vive, amém. Ele veio para morrer, e lembra, Jesus não estava dormindo naquele túmulo, ele estava trabalhando, ele desceu até o inferno, saqueou o inferno, pegou as chaves da morte, lidou com coisas, e nós achamos que Jesus está parado, amém, onde Deus está? Deus está se movendo na terra, amém, nos bastidores, aonde precisa, a teu favor, no teu físico, Ele está se movendo, sempre, amém, não se anula, ele morreu, aí Jesus ficou 3 dias lá, inútil, mas não existe isso. O Espírito de Deus se move dentro de Jesus. Ele dá vida, é um Espírito de vida, não tem, ninguém para a Deus. Amém? Ele está sempre dando vida, sempre se movendo. Jesus se entregou, ele disse, eu entrego o meu Espírito para uma missão, não é para ficar nulo. Amém? Ele deve ter descido ali, amém? Mudou de roupa, que nem teatro, né? O cara sai de cena, fecha a cortina, sai correndo, põe uma outra roupa e já sai de novo. Jesus foi isso, ele desceu, ele entregou o Espírito dele, amém? Ele já estava trabalhando, amém? Amém? Esse é o nosso Deus.
O Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando por mim, pela minha família, pela minha nação, pelo meu estado, pelos meus filhos, pelo meu futuro, por tudo que tem a ver comigo. E Deus está trabalhando a meu favor. Amém? E se você pensa assim, você está sempre cheio de fé. Você está sempre crendo. Amém? Ah, mas o que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo. Eu sei que tem um Deus trabalhando por mim nessa hora. Amém? Ah, mas tudo é ruim, tudo está negativo. Olha o túmulo, olha o tamanho da pedra. Não importa o tamanho da pedra, não importa o que todo mundo disse, não importa nada. Deus está trabalhando por mim nessa hora. Amém? Eu não sei o que Ele está fazendo. Amém? Eu não faço ideia do que Ele está fazendo. Eu só posso crer o seguinte: Ele está trabalhando por mim. Porque Ele diz: eu trabalho por aqueles que nele esperam. Não se ouviu Deus, desde a antiguidade, não se ouviu Deus como o nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam. Eu creio em Deus e eu estou crendo em Deus. Amém. Eu estou parado aqui, amém, pregando para vocês, mas Deus está trabalhando por mim, pelo meu futuro. Tem alguma coisa que vai acontecer daqui 10 anos, Deus já está alinhando no meu coração, já está fazendo. Deus está trabalhando por mim. Deus está trabalhando pela minha casa. Amém. Deus está trabalhando pelas pessoas da terra. E a questão é, no momento que você aceita isso, você se torna participante dessa obra gloriosa. Então Deus está trabalhando. E talvez talvez, eu não gosto de definir muitas coisas sendo a única coisa, mas é a grande diferença entre as outras religiões, é que o nosso Deus está vivo. Amém. Essa é a grande diferença. Amém. Buda, amém, ele está lá sentado, amém. Ele não está trabalhando, ele está lá sentado, amém. Maomé está no caixão, amém, eu não sei onde ele está. Buda, e todos esses, eles estão mortos e mortinhos da vida, né? Como se diz, que é um contraditório. Eles estão mortos. Amém. Deus, quando Ele fala para o profeta, Ele diz assim: eu não entendo meu povo. Ele diz assim: eu não entendo meu povo. Eles pegam uma árvore, chamam um artesão, né? Fazem a obra de arte, aí fazem um Deus no formato de, sei lá, cabeça de serpente, rabo de jacaré, fazem ali, e aí eles adoram o troço. Bem, Deus estava falando para o profeta: eu não entendo meu povo. Amém. E nós estamos cheios de ídolozinhos, cheios de coisinhas que são preciosas e que nós queremos. Amém. Então, quando Jesus diz para nós assim, ó, você não pode ser meu discípulo se você não botar Deus em primeiro lugar, porque senão você vai estar sempre amarrado com alguma coisa. E Ele fala de casamento, pai, mãe, filho, tio, avô, dinheiro, tudo você não pode. E não é que você não pode ter, você tem que botar em perspectiva, isso aqui é tudo secundário. Deus diz assim: não tem problema, busca o reino em primeiro lugar, tudo isso você pode ter. O problema é quando nós colocamos isso no lugar de Deus na nossa vida. E aí Deus vai continuar dizendo: eu não entendo por que Ele idolatra tanto a família dele. Amém. Deus olha, continua dizendo: eu criei vocês, amém, no casamento, os filhos nasceram porque eu criei, eu que instituí esse negócio de família. Agora vamos adorar a família antes do Deus. As pessoas adoram a família, amém. Não toca a minha família, amém. Esse dia é precioso, é o dia do cachorro, aí você para tudo, amém. É o dia disso, é o dia daquilo. É verdade. E meus irmãos, nós colocamos Deus no lugar errado na nossa vida. Deus é tudo, é o principal, é o maior, Ele é sempre. E meu irmão, não importa se na segunda-feira você já foi no culto e já pagou sabe? Já paguei meus votos, já fui na igreja, já orei que chega da semana, agora eu vou viver a vida. Não, na segunda-feira Ele tem que ser o maior para ti, amém? Quando você está no trabalho, quando você está cozinhando, Ele é tudo para nós, amém? Não tem esse negócio de dizer assim: eu já paguei as minhas promessas, já fiz meus votos, agora segue a vida. Não, Ele é tudo para nós, amém? E Deus vai continuar falando para você, diretamente: eu não entendo vocês se agarram nesses troços que são criados, ao invés de amar ao Criador. Amém. Qual é? Amém. Então essa é a grande, meus irmãos, essa é a grande diferencial nosso. É a nossa capacidade de entender, é a nossa
é a revelação dos nossos olhos abertos de que tudo muda quando a gente tem a consciência de que o nosso Deus está vivo. Ou seja, tudo é secundário. Nosso Deus é o Criador, Ele vive. Amém? E vida vem, tudo que existe no planeta foi criado por Ele, para a glória dEle. Então é o seguinte, nada pode substituir a Ele. Amém? Nada. Então é o grande diferencial. Nosso Deus vive. E por que é importante isso? Porque nós sabemos isso de aprender na igreja, na vida, mas nós temos dificuldade de viver isso. Amém. O nosso trabalho na terra é ser testemunhas da ressurreição de Cristo. Esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho, o que nós fazemos, não importa se você é ministro do Evangelho, se você é pai, se você é empresário, é testemunhar de que Cristo vive e que você viu Ele vivo. Você tem uma experiência do Cristo vivo. Esse é o teu trabalho. Amém? Porque senão nós vamos ser que nem Jó. Eu ouvi falar, me disseram que ele faz isso. Não, ninguém quer saber do que tu sabe e do que tu estudou. O que nós queremos saber é se você encontrou o Deus vivo e tem alguma coisa do Deus vivo saindo de ti. É isso que nós queremos saber. Amém. Essa é a diferença. Essa é a diferença da religião e essa é a diferença daqueles que têm um encontro com Deus. Essa é a total diferença. Nós somos testemunhas do Deus vivo. É que nem as mulheres foram no templo e disseram, o templo está vazio, o anjo disse uma coisa, mas amém, nós não vimos nada. Aí Pedro vai correndo, vai testar, aí Jesus aparece para eles, onde está a fé de vocês? Aí toca aqui, os discípulos tiveram uma experiência com Jesus ressuscitado. Amém? Essa é a realidade. Eles são os discípulos de Jesus. Meu irmão, nós não servimos um Deus morto. Por isso que eu gosto de cantar músicas de Páscoa, mas não me leva para morrer junto lá nas músicas. Amém? Sabe onde você morre junto com a música? Amém? Ele está vivo, ele continua vivo. Você canta e lembra de uma foto, mas você não vai lá e fica deprê na Páscoa. Você não fica deprê. Amém? Você celebra, você fala da morte, mas você celebra a vitória do Senhor Jesus. Amém? Porque Ele está vivo. A nossa função é, de alguma maneira, falar daquilo que nós temos visto e ouvido, que as nossas mãos experimentaram. O que é? Que Deus ressuscitou e eu vi Ele, eu encontrei Ele. Essa é a nossa função. Então nós somos testemunhas. E o que acontece, meu irmão? O Evangelho e os discípulos e a igreja primitiva, ela era o quê? A função delas era anunciar a morte e a ressurreição de Jesus, que eles receberam porque Jesus subiu ao céu, ressuscitado, o Espírito desceu e vive em nós. Esse é o testemunho de que Cristo ressuscitou e vive, é que o Espírito Santo está dentro de nós. Amém. O Espírito de Deus vive dentro de nós. Amém. Então nós não podemos ter cara de morto. Amém. É sério, nós não podemos ter cara de morto. Amém. Volta e meia a gente olha no espelho e diz assim, eu não tenho cara. Amém. Se Cristo vive em nós, eu canto, eu celebro, eu me alegro, a gente tem que avisar. Às vezes tem que avisar a nossa cara de que Jesus vive em nós. Amém. Amém. O Tico e o Teco, eles têm que se comunicar aqui dentro. Amém. Cristo vive em nós. Amém? Então o que nós somos? Nós somos testemunhas. Como é que você vai ser testemunha de algo que você não presenciou? Vamos lá. Você é uma testemunha. Eu não presenciei nada. Qual é a razão, meus irmãos, que nós temos dificuldade de viver a vida cristã e de pregar o Evangelho? Porque nós estamos falando de algo que nós não acreditamos. Nós falamos de algo que nós ouvimos falar, que é bom, é interessante, ele é legal e toca o meu coração, mas muitas vezes é sem experiência.
Cristo está vivo, vivinho da Silva, vivo e reina, sentado no trono, ao nosso redor. Ele diz: eu estou sobre vocês, o Espírito Santo de Deus habita em mim, Cristo em nós, a esperança da glória, Ele está dentro de nós, amém. Ele está vivo, amém. E esse Deus, a Bíblia fala que gosta ou habita no meio dos louvores. Então, a nossa fala, eu não vou falar tudo que nós falamos domingo passado, mas Deus quer derramar no nosso coração. A Bíblia fala que o Espírito Santo é derramado em nosso coração. Deus opera em nós, nós vivemos desse transbordar. Mas esse transbordar, ele continua transbordando quando ele dá vazão. E a Bíblia fala: enchei-vos do Espírito falando entre vós. Não é nós, não somos nós que definimos que nós vamos ser cheios, é Deus que derrama, mas nós damos vazão e nós podemos ser coparticipantes dessa operação através da nossa boca. Essa é a razão, meus irmãos, que a murmuração, se você é uma pessoa que está sempre chiando, reclamando, falando mal das coisas, você tem dificuldade de receber o que Deus tem para você. É que nem comida. Você já viu alguém apresentar um prato de comida para alguém e a pessoa dizer assim: o que é isso? Isso se chama murmuração. Você imagina, Deus te apresenta algo e você diz: Deus fala assim: Deus. Aí Deus está um plano. Olha o que acontece. Deus tem um plano glorioso. Ele diz assim: eu vou tirar vocês do Egito, da opressão, do castigo, das chicotadas, violência e tudo mais. Vou tirar vocês daqui. Vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Vocês vão ser abençoados, prósperos, e vocês vão ser o meu povo sacerdotal. E no meio do caminho eu vou encontrar vocês. Vocês vão ter uma experiência pessoal. Vocês vão me ver no monte. Amém? Isso é a realidade. É um Deus vivo. Amém? Tudo, o pacote completo para eles. Eles chegam no meio do... Deus está apresentando. Esse é o prato que Ele vai apresentar. Vai começar assim, vocês vão passar assim, vai ter as pragas e tudo mais, vai acontecer assado, tarará, e no final vocês vão entrar lá, ok? Aí Deus começa a operar na tua vida, e dizer: não sabia que ia ter maná todo dia, gigante. Aí você começa a murmurar. Todos os dias de manhã, você acorda de manhã, as misericórdias do Senhor são novas, e o plano de Deus está ali, e você diz assim: esse é o dia que o Senhor fez, amém, eu vou receber esse dia com alegria e regozijo. Porque o que acontece? Se você questiona Deus para qualquer coisa, reclama, é como se você resiste o que Ele está fazendo na tua vida. Amém? Mesmo as coisas ruins para nós, amém? Quando alguém apresenta um nabo para você, nabo, o que mais? Nabo, o que você não gosta? Que uma mãe apresenta, esse é o meu trauma de infância. A minha mãe, quando vinha nabo no almoço, era um problema, sério, era um problema para mim. Não descia, simplesmente não descia. Mas a minha mãe disse assim: é extremamente saudável e bom para a tua saúde. Então o que você faz? Eu comia, uma certa resistência, mas eu comia. Eu jamais fui daquela criança que pegava na frente, dizia que comia e depois jogava fora. Eu comia, eu encarava. Ou eu dizia: eu não vou comer, não aguento, mas eu encarava. Mas o que acontece? A minha mãe, o que a minha mãe está fazendo? Ela está visando a minha saúde. Deus sempre está visando o teu bem-estar, o melhor para você. Então, se Ele diz não para alguma coisa, corta ali, você diz assim: esse é o dia que o Senhor fez, Senhor, muito obrigado. Eu não entendo nada, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Amém? Você recebe. Então, a gratidão, o que a gratidão faz? Faz você receber a Deus e o que Ele tem para você. Quanto mais, e meu irmão, nós precisamos receber melhor a Deus, eu creio. Esse é o momento na história da humanidade que você tem que deixar bem claro: Senhor, tu és bem-vindo na minha vida, tu pode fazer o que tu quiseres. Essa é a pessoa que diz assim: Senhor, eu confio em Ti. Tu pode me apresentar o que for necessário, eu sei que tudo o que tu faz é bom. A minha carne vai resistir a algumas coisas. Alguns nãos de Deus, carne chia. Então, meus irmãos, murmuração resiste Deus.
Gratidão e louvor atrai Deus. Ou seja, você é grato a Deus. Imagina todo dia de manhã, você acorda de manhã e diz: Senhor, muito obrigado por esse dia, tuas bondades, tuas misericórdias. Senhor, tu morreu por mim. Amém. O privilégio que eu tenho de tu falar comigo, me guiar, me proteger, teu Espírito está comigo, tem um monte de anjo aí, amém, pronto para entrar em ação nesse dia. Senhor, muito obrigado, amém, pelo plano de Deus na minha vida, por esse dia e por o que tu vais fazer. Eu recebo, tu és bem-vindo, Senhor, faz o que te apraz. Amém. Olha o que vai acontecer, Deus vai vir, Deus vai mover no teu favor. Agora você acorda de manhã e diz assim: aquele negócio, você já começa. Amém. Qual é a chance de dar uma trancada? Aquele teu dia vai ser uma tranqueira. Amém. Porque Deus não quer operar? Não, porque você está com dificuldade de comer o que Deus tem. Então, meus irmãos, guarda isso no coração. Nós servimos a um Deus vivo. E um Deus vivo, amém, você conversa, você fala, tudo o que você fala afeta o Deus vivo. Quando você serve um Deus morto, você pega uma estátua e chuta, não dói? Amém. Por que nós nos acostumamos e não gostamos e temos uma dificuldade nós não somos treinados a lidar com Deus, porque nós gostamos das coisas mortas, que quando nós não gostamos a gente joga de lado. Você pode murmurar, você pode xingar. É por isso que as pessoas querem uma estátua de madeira. Porque assim, não gostei da cor dos olhos da estátua que eu fiz ontem. Quebra tudo e vou fazer uma nova. É isso. Qual é a diferença do Deus vivo? O Deus vivo, tudo o que você falar afeta ele. Tudo o que sai da tua boca afeta uma pessoa que é viva. Essa é a diferença. Então o que acontece, meu irmão? Nós precisamos cuidar um pouco mais. Se nós somos testemunhas de que Cristo vive e que Deus reina, e Ele é vivo e real, o que sai da nossa boca está dizendo se a gente crê nisso ou não. Amém? Lembra isso, meu irmão. Seres vivos se afetam, são afetados pelo que sai da boca. Então, se você estiver do lado de uma pessoa e falar uma coisa errada, aquela pessoa vai ser afetada. Se ela falar uma coisa boa, aquela pessoa vai ser afetada positivamente. Então, nós precisamos cuidar. Amém? Uma das maneiras de testificar de que nós cremos que Deus está vivo é a nossa boca de louvor e adoração, a nossa conversa. Amém? Amém. Pensa bem, meus irmãos, você está sentado onde você quiser estar sentado, agora aqui. Amém. Deus está vendo o que você está pensando. Ele está vivo. Não aguenta esse pastor. Ou esse. O que for que você quer. Pode dizer, ele está vendo. E se você tem noção de que ele está vivo, o que você faz? Eu tenho que cuidar mais, porque ele é o meu Deus. Ele está sentado aqui do meu lado. Nós vamos cuidar o que nós falamos quando nós tivermos mais revelação de que Ele está vivo e Ele é real. Amém. Ele é o amor da nossa vida, não é? Ele não é o amor da nossa vida. Ele não é a nossa vida. Tudo que é bom que você quer na tua vida vai vir dEle. Todas as coisas vêm dEle. A proteção, amor, bênção, tudo vem dEle. Então o que você quer? Amém. Você louva e é grato a Deus e confia nele. Queria citar 3 versículos para a gente concluir nesse contexto. E o primeiro está em Romanos 8. Então, meus irmãos, parte da revelação. Todo mundo sabe que Deus está vivo. Eu vou administrar o nível de revelação do quanto Deus está vivo pelo que sai da tua boca. Essa é a minha maneira de medir. E não é para condenação, é o quanto de revelação que nós temos. Amém? O que sai da nossa boca reflete se nós estamos vivendo na presença de Deus. É isso. E não é que se nós estamos vivendo, não. Se nós estamos conscientes que nós estamos vivendo na presença de Deus. É o que sai da nossa boca. Se você está consciente que você nesse momento está na presença de Deus, a tua atitude, o teu coração, o teu pensamento e a tua voz vai ser diferente. Quando nós perdemos a noção que nós não estamos na presença de Deus, nós relaxamos. E o que é a mensagem da Páscoa da ressurreição? Cristo veio nos dar
vida. Nos dá vida em abundância. Ele quer viver em nós, para que nós possamos viver na vida dele. E onde existe vida? Na presença de Deus somente. Amém? Então nós precisamos aprender a viver na presença de um Deus que é vivo. Nós precisamos crescer nessa realidade. Romanos 8. Então eu quero destacar 3 coisas. Romanos 8 diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Ou seja, por causa da obra da cruz, por causa da obra redentora do Calvário, amém, Cristo foi ao céu, cumpriu o seu chamado, levou o sangue no propiciatório, lá em cima, e o Espírito Santo de Deus foi derramado para você, e hoje ele vive dentro de nós. O Espírito que ressuscitou a Jesus naquele dia e levantou ele dos mortos, opera dentro de você. Amém? Graças a Deus, amém. Esse é um dos efeitos da ressurreição de Cristo. O Espírito de vida está dentro de nós. É um Espírito que dá vida. Então, meus irmãos, esse é a razão porque você pode crer em cura física. Você pode crer em cura física porque existe um Espírito de vida funcionando dentro de você. Não existe doença no Espírito Santo de Deus. Quanto mais espaço você dá ao Espírito de cura, é o Espírito de cura que opera dentro de nós. O Espírito de revelação, o Espírito de entendimento começa a funcionar dentro de você se você dá espaço a ele. O Espírito do próprio Deus está dentro de nós e a Bíblia fala, nos foi dado para que nos seja revelado o que Deus nos deu gratuitamente. Então, é um Espírito de vida que está em nós, amém? Tem vida dentro de nós, amém? Tem vida dentro de nós, amém? Tem vida dentro de nós, amém? Nós vamos tomar ceia, ok? Daqui um pouco, vamos tomar ceia. Lembrar da obra da cruz, do que Cristo fez. O Espírito de Deus vive dentro de nós. Mas nós não temos o que temer. Amém. Nós não temos o que temer. Amém. Nós não temos o que temer. Maior é aquele que está em nós aqui, do que qualquer praga que está do lado de fora. Amém. Não é uma fé ou um desejo que algo aconteça, onde você cita Salmo 91, a graça a Deus que eu estou debaixo das asas do Altíssimo e as pragas não chegaram na minha tenda. Não, é uma experiência, o Espírito de Deus está aqui dentro, você está escondido nele. Amém? Amém? Que nós possamos, cada vez mais acordados para essa realidade. Amém? Cristo vive dentro de nós. E Paulo destaca esse aspecto, o poder que ressuscitou a Jesus dos mortos. A força que levantou a Jesus dos mortos, a mesma força, o mesmo poder está aqui dentro de nós. Então, meus irmãos, eu oro para que essa força se manifeste no teu físico, na tua vida. Amém? Manifeste o poder de Deus. Esse é onde você tem que botar a tua fé. A tua fé você põe nisso. Tem algo dentro de mim. Você põe a tua fé. Amém. Onde é que você busca a cura? No médico e no remédio. E aí o que o anjo vai dizer? Por que buscais entre os mortos ao que vive? A cura está dentro de você. Essa é a mesma palavra. Nós tendemos a ir para o lugar do sepulcro, para o lugar da morte. E nós vamos sempre ouvir essa palavra. Por que vocês estão vindo para cá? Está aqui dentro de você. Por que vocês estão procurando aqui? Por que vocês estão procurando um auxílio ali? Por que, se toda a boa dádiva vem de Deus, por que vocês estão procurando aqui? Amém. Está aqui dentro de nós. Cristo vive em nós. Amém. Deixa essa realidade se manifestar na tua vida. O próximo texto está em Hebreus 9. Então, quando você olhar
textos bíblicos, onde a palavra de Deus vem para você, ele vai dizer assim: por que você está agindo assim? Por que você está ansioso? Por que você está preocupado com esse assunto? É a mesma questão. Por que você está procurando nesse lugar aqui, quando você tem Cristo que vive? Você tem acesso ao trono, vida e vida em abundância. Então lembra o que eu falei? Nós temos essa tendência natural de ir para onde está o morto, onde o natural opera, onde o limite, onde as coisas difíceis, mais complicadas, onde a ansiedade, onde só tem os 5 pães e 2 peixes, e os discípulos vão dizer assim: isso aqui que dá para alimentar o quê? Um lanche de uma criança? Aí por que vocês pensam, é o que Jesus fala, por que vocês pensam assim? Se aqui está aquele que criou o céu e a terra e posso multiplicar. E ele sempre vai trazer a gente do túmulo para a realidade de que Cristo está vivo. Ele sempre vai treinar você a sair do limitado a ter a experiência de que ele está vivo. Nós estamos sempre sendo, essa é a função do Espírito, ele está nos transformando a sair do morto para o vivo, a pensar como Cristo vive. Ele vive. Se Cristo está vivo e você não pensa desse jeito. E é um pouco o que o texto fala em Hebreus. Hebreus 9 diz assim, Hebreus 9, versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Olha o que ele está dizendo, a obra redentora do Calvário, o sangue derramado, ele fala assim, a obra do Espírito, que pelo Espírito levantou e levou o sangue de Jesus até diante de Deus. Esse sangue vertido no Calvário, ele precisa ser real para você, para limpar a tua consciência das obras mortas. O que é isso? Nós estamos acostumados e marcados do nosso interior com tudo que é morto, tudo que é limitado, tudo que não tem graça, tudo que não tem ajuda, não tem força, ninguém se importa, ninguém se preocupa, todo mundo... Nós somos treinados nas obras mortas. Uma cura precisa ocorrer no nosso interior. E eu oro, a segunda coisa que eu oro, que Deus possa estar curando a tua consciência. Parar de ser conduzido para o túmulo e ser curado, porque o que acontece? Todos os traumas, as dores, as marcas, a maneira de pensar, as fortalezas da mente, tudo tem a ver com experiências que nós tivemos onde Deus não estava na equação. Todas as vezes que você diz, não dá, é complicado, é impossível, isso aí não tem condições, isso aí é impossível, você está pensando como se Deus não estivesse vivo. Eu não consigo. Todas as experiências que você teve, amém, não teve a graça de Deus, não estava presente para você atuar, ou onde você não consegue ver um milagre, tudo. Todas as experiências da nossa vida sem Deus marcam a nossa consciência. Mas o sangue de Jesus, pelo Espírito, ele vai operar a nível da nossa consciência de coisas mortas, para limpar e lavar o nosso coração, para que agora, o que nós precisamos ter? Consciência de que Deus está vivo. A nossa consciência tem que funcionar assim. Não, onde todo mundo vai dizer assim, pastor, tu é maluco, isso aqui nunca vai acontecer. Isso é quem não pensa que Deus é vivo e real. A tua consciência tem que pensar assim, isso aqui não é nada para Deus, o meu Deus vive, Ele é poderoso. Amém? Porque a tua consciência foi lavada e agora ela está programada, reposicionada para a consciência do Deus vivo. Olha o que acontece, nós fomos chamados para servir a um Deus que vive, não a um Deus morto. Nós não fomos chamados para dar explicação por que um milagre não aconteceu. Nós fomos chamados para crer, ser transformados até que o milagre aconteça. Amém? Amém? Então, o que Deus faz? Uma das coisas preciosas dessa obra gloriosa da cruz é lavar a tua consciência. Nós precisamos parar de pensar negativo, limitado, complicado, não funciona, Deus não me ama, Deus não me quer, ninguém se importa, ninguém me ama, ninguém presta atenção, ninguém me ajuda, tudo é complicado, nada, tudo é difícil, no meu caso é complicado, a minha doença é difícil, tudo isso é consciência de obras mortas.
que uns mais, outros menos, tiveram uma experiência de vida que ficou marcando. Então, o que Deus faz? Ele vem, e o sangue precioso de Jesus não é uma coisa pouca, é algo sobrenatural, é um milagre de Deus, que se você diz assim, Senhor, eu abro meu coração, lava o meu coração dessas coisas, amém. Dessa maneira de pensar, essa velha maneira de pensar, Ele lava o teu coração, mas daí você precisa cooperar com Ele, amém. Ele lava o teu coração e você começa a pensar o quê? Isso não, amém. Tudo é possível ao que crê. Jesus disse, não temas, amém. Ele disse, lança a rede ao mar, lança de novo a rede, continua semeando, continua. Você começa a ter uma consciência da capacidade de Deus fazer qualquer coisa. Tudo eu posso naquele que me fortalece, amém. Você sai de uma consciência, tudo é complicado, vai dizer assim, eu posso todas as coisas em Deus, amém. Então nós precisamos ser curados de uma certa forma e retreinados. E a palavra do anjo continua sendo a mesma. Por que você está pensando assim? Ele fala para mim, fala para todos nós. Amém. Ele fala para mim. Volta e meia, você está, amém. Todos nós estamos sendo transformados. Por que você está pensando desse jeito? Deus às vezes fala para mim. Por que tu está pensando desse jeito? Por que você está pensando desse jeito? Por que você está com essa lógica nesse assunto? Por que tu está fazendo assim? Mas assim, por quê? Eu falei assim, essa é a consciência que você teve de obras mortas. Assim, você pensa diferente. Sabe o que acontece? É a noção de que Deus está comigo, Ele é por mim, Ele tem o melhor, eu não tenho nada a temer, você pensa diferente. Amém? Que Deus nos abençoe, amém? Com essa consciência. Como é que você vai servir um Deus vivo se você está acostumado a ir para o túmulo? Amém? Amém? Você está acostumado com coisa morta, a murmurar, a não gostar, a olhar para o natural, a se desanimar, tudo é ruim, e Deus te convida assim, agora nós vamos servir um Deus vivo, Ele faz qualquer negócio, Ele faz você andar sobre as águas, Ele multiplica, Ele faz... Você tem que fazer um ajuste tremendo no teu coração. Amém? Nós servimos a um Deus que vive, por isso, meu irmão, essa realidade da ressurreição, ela é maior do que nós pensamos. Ela precisa ter um efeito real e prático na minha vida. Cristo vive, amém. Quantos podem dizer que Cristo está vivo? Amém. Quando você diz que Cristo está vivo, Ele está sentado do teu lado. A minha postura muda, a minha lógica muda, a minha fala muda, tudo muda. E ainda mais que você sabe que Ele está sentado do teu lado, Ele te ama pra caramba, amém. Um monte, amém. Aí você diz assim, mas ninguém me ama. Aí você, a velha consciência de... Aí você diz, olha só, Deus é puro amor, Ele é amor, amém? Deus é amor, ok? Ele é amor, não é que Ele tem amor, Ele é amor. O amor está sentado do teu lado e diz assim, você nem sabe como eu te amo, né? Amém? Olha só, que maravilha. E você diz, se me amasse, não fazia assim, porque não sei o quê. Não, vamos... Amém. Essa é a nossa parte. De permitir a Deus e dizer assim, Deus, eu estou pensando que nem morto, né? Eu estou indo para o túmulo toda hora. Sim, está indo para o túmulo. Aqui está vazio. É como se o anjo está vazio. Continua indo para lá, continua vazio. Até quando precisa provar que está vazio? Tomé precisa dizer, mostra, eu só vou começar a operar diferente se eu enxergar isso. E Jesus diz assim, Tomé. Amém. O que mais você precisa para provar que o teu Deus vive, reina, te ama e tem um plano glorioso para a tua vida? Não precisa nada. Eu não preciso mais nada para provar. Mesmo que às vezes a minha carne chia ainda. Eu não tenho nada mais a provar. Amém? Amém? Essa é a experiência. E sabe o que começa a acontecer? Nessa condição que você tem uma experiência de andar com Deus, que você passa a ser um testemunho de Deus.
onde as pessoas vão olhar para você assim, eu não gosto do que ele fala, não. Mas assim, alguma coisa tem. E foi exatamente o que aconteceu, que é o meu último texto. Nós vamos abrir em Atos 4. Atos 4. Versículo 13 diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eles eram homens iletrados e incultos, ou seja, está dizendo assim, esses caras são uns chinelão, não aprenderam nada que nem nós, não sabem nada, não foram na faculdade, não estudaram, não foram nada. Eles se admiraram e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Meus irmãos, todos nós sabemos que eles eram discípulos de Jesus e que eles haviam estado com Jesus. Ele não está reconhecendo que eles eram discípulos de Jesus. Eles estavam reconhecendo que eles estiveram com Jesus ressuscitado. Essa é a diferença. O que eles estavam dizendo? Eles conheciam Pedro e João. Isso aqui é Atos, pessoal. Eles conheciam Pedro e João antes, porque eles já tinham tido os embates dele, perseguição não pode. Agora tem uma coisa diferente. Lembra, Jesus morreu, ressuscitou, foi ao céu, o Espírito foi derramado em Pentecoste. Pedro e João vão até a porta formosa e diz: eu não tenho prata e não tenho ouro. E meu irmão, guarda isso. Esse texto é uma benção para mim. Não tenta dar o que você não tem, você não é obrigado a dar o que não tem. Amém? Você não tem, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta. Então o que acontece? O homem levantou, o povo começa a ficar, amém? Aquela agitação, e tem o discurso de Pedro. Olha o que Pedro diz. Porque eles estavam ali, não olhem para nós, porque normalmente quando você faz um ato sobrenatural, o ser humano quer endeusar você. Essa é a regra. Amém? Qualquer coisa diferente, é o cara, é o guru, é o top. A gente está sempre exaltando pessoas. Meu irmão, exalta a Deus. Amém? Sempre isso. Amém? Não se acha. Nessa hora é tempo de andar com um coração humilde. Quer ser usado por Deus, quer ser uma bênção, tem um coração humilde. Deus é que faz a coisa. E aí Pedro e Paulo disseram assim, ou Pedro e João disseram assim, não foi da nosso próprio poder, versículo, nem a nossa piedade que fez esse cara andar. Eles estão dizendo, claro, não tem nada a ver conosco. Aí ele diz, o Deus de Abraão, taraná, o autor da vida, que vocês negaram, olha só, versículo 15, matastes o autor da vida a quem Deus ressuscitou. Ou seja, o que eles estão falando? Eles estão testemunhando o que? Da ressurreição do poder de Deus. Essa é a mensagem toda que você vê. Esse Jesus, e olha só o que eles disseram, matastes o autor da vida a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. O que nós somos testemunhas? Que Deus, vocês mataram a Jesus, mas Deus ressuscitou ele. Nós somos testemunhas da ressurreição dele. Nós vimos, nós experimentamos. E ele diz, pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo fortaleceu esse homem. A fé que vem por meio de Jesus deu saúde a ele. A fé que vem por meio de Jesus. E guarda isso, de Jesus que vive ressuscitado, não é uma teoria. Amém? A teoria de Jesus não agrega nada, mas o Cristo vivo, ressurreto, amém? Ele ministra, ele transforma, ele cura, ele abençoa. Aí ele prega, então eles estão falando. Versículo 26 diz assim, tendo Deus ressuscitado o seu servo, de novo, ele ressuscitou o seu servo, visitou primeiramente a vos abençoar, e no sentido de cada um se aparte das suas perversidades. Os sacerdotes e os líderes ficaram ressentidos, que eles estavam ensinando as coisas. E aí os sacerdotes, líderes religiosos, ouviram Pedro.
na sua ministração e disse assim, estamos sendo, versículo 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, autoridades do povo e anciãos, isso é o que chamou a atenção desses líderes, eles, amém, autoridades e povo e ancião, visto que nós somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou, testemunhas da ressurreição, é isso que nós somos, Cristo está vivo, amém? E Ele vai fazer o que Ele vai fazer, porque Ele ressuscitou, venceu a morte, e agora tudo é possível. Sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Vocês rejeitaram a pedra angular. E Ele diz, não há salvação em nenhum outro, pelo qual importa que sejamos salvos. Aí, os sacerdotes e religiosos disseram assim, ao verem a intrepidez, vocês perceberam que eles não foram incomodados pelo coxo sendo curado? Eu não sei se eles estavam acostumados ao coxo ser curado, mas não foi isso que impactou eles. Não foi o que impactou eles. O que impactou eles? É o que estava saindo de dentro deles. É a ousadia, a intrepidez. E aí eles disseram assim, ó, esse discurso é de quem realmente esteve com esse Jesus crucificado. Essa é a história que eles estavam dizendo. Esse tipo de falar é de alguém que realmente não é papo furado. Eles sentiram o poder do Espírito movendo neles, de alguém que realmente, não era que nem Jó, eu conhecia de falar, não, eu enxergo, eu sei o que eu estou falando, eu estive com ele e é em nome dele que esse homem foi curado. E aquilo ali impactou aqueles religiosos, porque eles associaram assim, é impossível uma pessoa dessa falar o que está falando, do jeito que está falando, com a lógica que está falando, se ele não tiver algo sobrenatural inspirando essa vida. E meu irmão, para a gente concluir nessa manhã, todos nós podemos manifestar na terra algum aspecto do Deus vivo. A nossa vida, lembra, o nosso objetivo é, nós somos chamados para testificar, nós somos testemunhas do Evangelho. O que é o Evangelho? Que Cristo vive. Então, a nossa palavra, ela tem que, de alguma maneira, testificar que você andou com Ele mesmo. Esse é o nosso chamado. Então, o que acontece? Nós estamos sendo curados, transformados, nós estamos praticando a presença de Deus, mudando a nossa maneira de pensar, Deus está curando a nossa consciência, para nós termos uma consciência maior, uma vida maior na presença de Deus, nós precisamos viver mais na presença de Deus, mais conscientes de que Deus está conosco, e a bênção que é interagir com Deus, ouvir a voz de Deus, fazer o que Deus manda. Porque, meu irmão, quando Deus fala algo com você e você abre a boca, você vai dizer assim, isso aí só pode ter recebido de Deus, não foi dele. Amém? Nossa vida tem que expressar na terra, e a igreja precisa mostrar a multiforme sabedoria de Deus. Vai ser conhecida dos principados e potestades através da igreja. Amém? Então, o que acontece, meus irmãos? Nós precisamos, amém, ter estado com esse Jesus ressuscitado. Amém. E Ele está sempre de braços abertos, batendo na porta, Ele quer cear contigo, Ele quer ter tempo contigo, Ele quer se manifestar, Ele quer tocar a tua vida, Ele quer que você tenha uma experiência real com Deus, com Ele, para que você possa sair desse lugar e falar algo para alguém, e alguém vai dizer assim, puxa vida, o jeito que tu falou, isso que tu falou, tocou meu coração. Sim, só pode. E meus irmãos, essa história é muito profunda, porque vai dizer assim, eu conheço esses caras, eles são iletrados, eles sabiam a ficha deles. E meus irmãos, quantas pessoas conhecem a tua ficha? Eu sei como é que é. Fulaninho, né? Amém?
Eu tenho uma dificuldade quando alguém chega para mim, alguém que eu conheci anos atrás, diz assim, Flavinho, assim, não, esse não existe mais. Amém. Tu me chamava assim há 30 anos atrás, não existe mais esse cara. Ele não existe mais. Amém. Porque as pessoas, elas sempre querem jogar você para quem você sempre, amém, enquadrar você, e aí você, aquela pessoa, amém, que é de alguma maneira controlável, né? Mas você, nesse meio do caminho, desde o Flavinho até hoje, você teve um encontro com Deus. Diferente, amém. E aí o que acontece? O Espírito de Deus se move em nós, em cada um de nós. E o convite de Deus para nós, para todos nós, é recebermos, é termos estado com Deus. Você só pode fazer isso se você esteve com Deus. Eles disseram, reconhecemos que eles estiveram com Deus, com Jesus. Eles experimentaram a ressurreição. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão pegar a tua ficha pré-ressurreição e ficha pós-ressurreição. Obras mortas, coitadinho, ninguém me ama, ninguém me quer, e vão olhar para você e dizer assim, não está batendo. Eles são iletrados, incultos, dali não sai nada. O que aconteceu? Eles só podem ter estado com Deus. Muitas das nossas fichas precisam ser rasgadas nesse tempo, meu irmão. Amém. E é isso que a obra da cruz faz. É morte da velha natureza, do velho nós, cheio de problemas, de traumas, de dificuldade, de limitações. E as pessoas... O mundo tem uma função, te enquadrar e te reduzir, te deixar em nada. Esse é o objetivo. Se você acredita que Deus tem um plano glorioso para a tua vida e transformar, e crescer e ser uma bênção, o inimigo faz exatamente o oposto. Ele quer diminuir, enfiar, te colar e te encurralar e deixar no canto e dizer assim, não presta, e joga para fora. Essa é a obra gloriosa da cruz, onde Ele transforma a nossa vida e diz assim, só um pouquinho. Cristo vive em mim. Eu sou amado por Deus, Deus tem um plano para a minha vida, e eu não estou indo nessa direção, eu estou indo aqui. Mas o grande segredo é andar com Deus. Amém. E recebe a realidade do Calvário. Por isso, essa semana é a grande semana da nossa vida. Amém. E que nós podemos comemorar e lembrar que Ele morreu por nós, mas Ele vive. Amém. Ele morreu por você, por mim, mas Ele está vivo e fazendo coisas profundas por nós e através de nós e para a glória dEle. E para a gente concluir, meus irmãos, a grande marca de que você esteve com Cristo ressuscitado é que você acredita o quanto Ele te ama. Essa é a grande marca. Essa é a grande marca. Seres inanimados, mortos, não sentem o amor. O amor de Deus é a grande força do universo que muda toda a equação. Você é amado por Deus. Esse é o encontro que nós temos. O quanto Deus me ama. Amém. O quanto nós somos especiais para Deus e o quanto Ele trabalha a nosso favor. Essa é a tua decisão. Eu creio nessa realidade. Amém? Então, que nós possamos ter uma experiência com o amor de Deus. Eu sou amado por Deus. Não interessa o que todo mundo diz. Deus me ama. Ele tem um plano glorioso para a minha vida. Quantos podem dizer isso? Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama. Amém. Não precisa ninguém dizer isso para mim. Deus me ama. E isso define tudo na minha vida. E Ele tem um plano glorioso para a minha vida. E eu agora vou viver para testificar desse amor e desse Deus que vive e reina para sempre. Amém? Então, nós vamos tomar ceia nessa hora, que é o momento onde nós abrimos a porta do nosso coração e dizemos de novo, vem cear conosco, abre os nossos olhos. Amém?
Então, os irmãos que vão nos ajudar, e aí nós vamos concluindo, vão nos ajudar. Eu creio que não é por acaso que os religiosos, guarda isso, meu irmão, não é por acaso que os religiosos identificaram uma coisa: intrepidez e ousadia. Essa é a marca de quem anda com Deus. O perfeito amor lança fora toda sorte de medos e intimidações. Nós estamos vivendo num período extremamente intimidante, onde você tem várias vozes intimidando a nossa vida, nos encolhendo. E a marca de que você teve um encontro com Deus é extrema ousadia e intrepidez. Esses homens foram confrontados pelos religiosos e disseram para eles: para de falar nesse nome. Eles disseram: vê se é justo nós deixarmos de falar daquilo que nós temos visto e ouvido, do nosso Deus que é real. O que eles estavam dizendo? Essa experiência que você teve com Cristo ressurreto, isso não é verdade, isso é coisa da tua cabeça. Ele não está vivo, ele não é tudo isso que é. Eles estavam pedindo para eles anularem a experiência de terem tido um encontro com Deus ressurreto. E essa é a razão porque as vozes desse mundo estão querendo calar a voz da igreja para parar com a única solução do universo. É Cristo vive e reina. Não é o religioso. O inimigo não está preocupado com as obras mortas. Amém? Com religião. Ele não está preocupado. Ele está preocupado com as coisas vivas, com o reino de Deus. Então, a marca, meu irmão, guarda isso. A marca de que você teve um encontro com Deus é a ousadia e a intrepidez, porque é onde o medo vai embora, onde Deus, de alguma maneira, o perfeito amor. Quem é o perfeito amor, senão o próprio Deus em Cristo Jesus? Jesus é o verdadeiro amor manifesto por nós. Então, quando você encontra o perfeito amor, lança fora todo medo. E aí, não é que você fica assim: eu não tenho medo de escuro, eu não tenho medo do trovão, amém? Eu não tenho medo da barata e nem da lagartixa. Não, medo, nós estamos lidando com medos, essas são coisas naturais. Nós estamos falando da ousadia de você ver todo o mundo natural dizendo ao contrário, e você dizer: eu creio em Deus. Amém. E aí o que eles fizeram? Esses discípulos, eles disseram assim: Deus, olha as ameaças que eles estão colocando. Olha para as ameaças, olha o que eles estão falando, olha o que todo mundo fala, olha o que fulano diz, olha o que ciclano diz, olha que essas pessoas que eu gosto, olha o que essas pessoas estão dizendo, elas estão me intimidando, elas estão me. E aí o que eles pediram? Senhor, concede aos teus servos que com toda a intrepidez. Então, meu irmão, a intrepidez e a ousadia não é uma coisa, um subproduto. Que legal, intrepidez. Intrepidez é a coisa essencial que manifesta quando você teve um encontro com o amor de Deus. É algo que te deixa destemido, ousado. Amém? No meio de uma situação controversa e desafiadora, eles disseram: convém, vê se está justo você dizer que eu vou parar de falar de um Deus que fez isso, faz isso comigo. Esse é o momento que vira a história da igreja numa nação, no mundo. É quando a igreja tiver um encontro desse nível. E meu irmão, não é arrogância de falar assim: porque não sei o quê, porque eu sei e faço e acontecer. Não, nós não fazemos nada acontecer. É porque nós tivemos um encontro com Deus. É uma genuína intrepidez e ousadia e coragem. Força e coragem é o resultado
de nós termos tido um encontro com Deus, onde nós fazemos coisas que nós jamais faríamos. E não é, meu irmão, esse é o cenário que você está vivendo. Esse é o cenário que cada um de nós está vivendo. E essa é a grande bênção de Deus, onde o amor de Deus é derramado de novo nessa manhã no teu coração. Deixa Deus lavar o teu coração, amém, renovar o teu coração, amém, e jogar fora toda essa podridão de medo, intimidação e tudo, amém. E na mesa os olhos são abertos e você diz assim: eu não tenho nada a temer, Cristo vive, Ele morreu por mim, Ele está em mim, Ele está comigo, Ele disse que jamais vai me deixar, jamais vai me abandonar, Ele vai estar comigo, Ele está em mim, Cristo em mim, o Espírito Santo está sobre mim, me ungiu para essa hora. Então o que acontece? O resultado imediato é: Senhor, concede à tua igreja nessa hora, que com mais ousadia e intrepidez nós possamos viver a mensagem do Evangelho, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A marca num mundo tomado por medos de tudo, é uma criatividade, tudo. Não temas. Você já imaginou o que é essa vida? Esse e meu irmão, é um profundo, é um presente de Deus para nós. Amém. Limpar, mesmo nessa hora, deixa Deus, amém. O perfeito amor de Deus vai lançando fora, vai operando. É a revelação nessa manhã do amor de Deus na tua vida. Amém. Não resiste isso. Amém. É o amor de Deus derramado que vai lançando todo medo fora. E que você saia desse lugar e você tenha um ano, amém, em que o poder da ressurreição opere na tua vida.